Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Já Está Morto. Hoje para ler Atos capítulo 21 e sermos edificados pela palavra de Deus que é viva e eficaz. Atos capítulo 21, este capítulo que fala dos perrengues que Paulo passou. Amém? Mas vamos aprender bastante coisa aqui e vamos ser edificados. Amém? Paulo chega a Tiro. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Patara. Achando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele segundo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E, despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Paulo em Cesareia. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Tolemaída, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe, que estava lá em Atos 6, 5 e 8, 5. Tinha esses 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Atos 11, 28, tá? E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Paulo chega a Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que te raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Purifica-te, está lá em Números 6, 13 ao 20. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões,
como está lá em Atos 15, 29, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. A prisão de Paulo. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então, gente, a gente tem aqui, uma questão antes de a gente continuar aqui, que a gente vê que sempre existiu, como eu disse anteriormente, a gente já falou nos outros vídeos, que existia sempre essa briga entre judeus e gentios, porque judeus, irmãos, judeus guardavam a circuncisão, e judeus, eles tinham mais práticas, apesar de Deus dizer que poderia se comer carne, era só orar, apesar de Deus dizer que não existia mais um dia sagrado, Deus vai dizer isso lá em Colossenses, mas sempre a gente vê na história da igreja que existe essa questão de brigas, porque os gentios não precisavam guardar a lei, os judeus sim, acabavam guardando a lei porque eram judeus, então, como eram judeus, guardavam a lei. A questão é que os gentios, meus irmãos, tinham algumas coisas específicas que eles guardavam, como aqui, abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Claro que tem mais coisas, né? Como os mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe para que teu dia se prolongue sobre a terra. Esses mandamentos, eles continuam tanto para judeus como para gentios. A questão também de você ter uma vida santa. Na antiga aliança, você tinha que ter uma vida santa, você tinha que ir ao templo, apresentar um sacrifício, e aquilo te purificava, mas você tinha que fugir das aparências do mal. Na nova aliança, a gente vê que é mais do que isso. Uma vida de santidade não é o que você toca ou não toca, mas é o teu coração onde é que ele está, entendeu? Porque Jesus diz: ouviram o que foi dito, olho por olho, mas dente por dente. Eu, porém, vos digo, aquele que desejar, entendeu? Então existe um negócio que, quando a gente vai para a nova aliança em Cristo, não é que a lei foi abolida. A lei, ela permanece, amém? A lei, ela permanece. O que muda da antiga aliança, na verdade, para a nova aliança, é a questão da lei de Moisés, né? A lei de Moisés, ela tem seu ápice em Cristo. Aí é feita uma nova aliança que une judeus e gentios. Então, não somos salvos pela lei, somos salvos por Cristo. A lei é para mostrar e para denunciar o meu e o teu pecado, para mostrar que nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Então a lei, o propósito da lei, era mostrar ao homem que ele era pecador, mostrar ao homem que ele não conseguia cumprir os preceitos e estatutos da palavra de Deus, e que era necessário que alguém morresse no lugar dele para cumprir todos esses estatutos. Então, da lei, nós temos 3 aspectos, que são a lei cerimonial, que seria as leis de cerimônias, de purificação do templo e tudo mais. Nós temos as leis morais, que seriam a questão dos 10 mandamentos e aqueles aspectos morais da lei. E nós temos as leis civis do povo de Israel. Samuel, o que disso permanece para nós? A gente vai vendo que a questão moral da lei permanece. Então a gente tem os princípios morais da lei. O que seria isso? Nós temos da lei cerimonial para o gentio. Hoje, Cristo cumpriu isso. Nós não temos mais que no templo oferecer sacrifícios, porque Cristo cumpriu tudo isso. O meu sacrifício, o teu sacrifício é obedecer à Escritura. A lei civil realmente se aplicava ao povo de Israel. Claro que a gente pega disso alguns princípios, por exemplo, princípios da liberdade, princípios estes de você ter a propriedade privada, enfim, da lei civil. E da lei que a gente chama de lei moral, a lei moral, que poderia se classificar os 10 mandamentos, mas não só os 10 mandamentos, tudo aquilo que tem um aspecto moral. Por exemplo, adultério era pecado na antiga aliança, é pecado na nova aliança. Fornicação era pecado na antiga aliança, é pecado na nova aliança. Repúdio era pecado na antiga aliança, é pecado na nova aliança. Questão
de imoralidade sexual de todos os tipos era pecado na antiga aliança e é pecado na nova aliança. Generosidade era um mandamento na antiga aliança e é um mandamento na nova aliança. Na antiga aliança, a generosidade era como? Você trazia suas ofertas e trazia seus dízimos e as suas primícias ao sacerdote, ao templo, e você oferecia lá a sua colheita, você pegava uma colheita, cortava e oferecia ao sacerdote. Na nova aliança, nós temos o princípio da generosidade, que Paulo fala lá em 2 Coríntios, que é a questão de cada um dê conforme determinou em seu coração. Então o princípio continua, agora em forma de finanças, né? Porque Paulo fala que digno é o trabalhador de seu salário. O dízimo, que na antiga aliança eram vários dízimos, que você tinha pelo menos, você tinha diversos dízimos, dízimo para o levita, dízimo para o templo, dízimo para, entendeu? O princípio permanece, lá em Hebreus fala de Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. Claro que ali era despojo, mas como na nova aliança em Cristo nós temos o sustento apostólico todo em forma de finanças, né? Então esse princípio só dá de se aplicar dessa forma, né? Entregando em dinheiro, um dízimo, enfim. Nós temos também leis, por exemplo, na antiga aliança você tinha a lei da circuncisão. Então o judeu tinha que circuncidar. Você tinha que ir ao templo, oferecer sacrifícios. Você tinha que fazer aquele negócio da circuncisão muito por causa da aliança do povo, mas também por causa do higiene. Deus já se preocupava com a higiene e Deus é tão inteligente que ele deu um mandamento e deu vários mandamentos sobre higiene, que inclusive é um erro que muitos europeus cometeram, porque para o povo judeu ele era um povo que tomava muito banho, se cuidava muito. O povo europeu, mais para frente a gente vai ver isso, que as grandes pestes da Europa, elas tiveram a sua nuance. Por quê? Porque não se tomava banho e isso ocasionou muitas doenças. Mas um princípio judaico é você tomar banho, você se lavar. Claro que eles pensavam na lei judaica que aquilo era que purificava. Na nova aliança, o que purifica é o sangue de Cristo. Então veja, você tem a sombra e você tem a realidade. Não é que você vai deixar de usar a sombra. Não é que agora você está na nova aliança e a sombra não tem nenhuma utilidade. Pelo contrário, você está na nova aliança. Mas quando você olha para a antiga aliança, os princípios, todos os princípios da antiga aliança, muitos deles são reafirmados na nova aliança, ou são refalados de outra forma, ou são ensinados para você ter uma noção. Então é aí que entra o casamento, é aí que entra essa questão das festas, né? Por exemplo, de você celebrar quando você conquista. Claro, na antiga aliança você celebrava com festa das colheitas, festas do tabernáculo, festa dos pães ázimos. Isso nós não precisamos guardar porque a Bíblia fala lá em Colossenses que isso tudo é sombra da realidade, a realidade é Cristo. Mas nós temos o princípio de você celebrar quando você conquista, você tem, entendeu? Então tudo se tira da lei, né? Nós não vivemos pela lei no sentido cerimonial, mas pelo sentido moral, nós aplicamos os princípios da lei. Nós não vamos agora matar, roubar. Por quê? Porque a lei diz que nós não devemos matar e roubar. E quando nós chegamos na graça, na nova aliança, não foi cessado isso, continua. Porém, quando nós falamos do povo gentio, que é aí que entra aqui, que é a grande discussão deles em todo o livro de Atos, o livro de Gálatas, o livro de Romanos, várias epístolas, Paulo vai ficar discutindo com dois povos. Um judeu, da circuncisão, e outro não judeu, que era gentio. Paulo discutia com esses dois povos, porque o povo da circuncisão, eles guardavam as leis. O povo da não circuncisão, ou seja, os gentios que somos nós, na sua maioria, nós não guardamos as leis cerimoniais e civis. Somente os aspectos morais nós tiramos princípios, entendeu? Nós não oferecemos um touro no altar, nós não pegamos nossa colheita, separamos em vários dízimos e entregamos ao sacerdote, porque isso não existe mais para nós, cristãos. Existe o princípio, dar na igreja, dar um dízimo voluntário, existe o princípio que fica, mas aquelas leis cerimoniais não se aplicam à igreja. Não quer dizer que o povo de Israel vivia isso. O povo de Israel ele continuou vivendo questão de algumas leis cerimoniais porque eles eram um povo judeu, né? Enfim, vamos continuar aqui. A prisão de Paulo. Quando já estavam por findar os 7 dias, então, versículo 26, ó. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias de purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. A prisão de Paulo. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia
Tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trofimo e o Efésio em sua companhia na cidade e julgaram que Paulo o introduzira no templo. Isso está lá também em Atos 24, tá? Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo este, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondendo-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos soblevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... E aí, o que Paulo vai dizer, nós vamos ler amanhã, amém? Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Então, Paulo vai fazer uma defesa ali. Por que nesse capítulo, a parte seguinte de Paulo é no capítulo seguinte? Irmãos, temos que lembrar que quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita assim, né? Você abria em pergaminhos assim. E uma coisa interessante é que não existiam esses versículos e esses capítulos. Isso foi colocado depois, tá? Para localizar melhor, amém, aquilo que se está lendo. Não tinha esses capítulos e versículos assim, então você lia a coisa mais completa e mais papum, assim, entendeu? Assim como não existiam várias denominações, você tinha judeus e gentios apenas, tá? Então você tinha judeus que criam em Jesus Cristo, mas continuavam circuncidados, e você tinha gentios. Mas enfim, meus irmãos, muito obrigado pela leitura de hoje. Senhor Deus, obrigado pela leitura de hoje. Obrigado por cada um, meu Pai, que está lendo e entendendo isso aqui comigo. Nós estamos todos juntos crescendo, evoluindo, meu Pai, na Bíblia e no conhecimento do Senhor Cristo Jesus. Amém? Que nós sejamos bons teólogos, que nós possamos pregar essa palavra no mundo todo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a paz de Cristo reine em seu coração. Senhor Deus, obrigado por cada um de nós, e que o nosso coração esteja guardado em Ti, meu Pai. Seja no calor, no frio, no inverno, no verão, não importa. O importante é que o nosso coração está guardado no Senhor, e nós somos Teus. Aleluia! E Deus fez um só povo. De judeus e gentios nós somos agora um, por meio de Cristo. Então que Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine em sua vida. Até amanhã, que vamos ler Atos capítulo 22. Valeu, pessoal!